Quero aproveitar esse cenário para falar com vocês sobre palavras mágicas. Algumas expressões condicionam o cérebro e influenciam as nossas ações. Você precisa ver que tipo de palavra você usa no seu dia a dia, porque isso define seu universo. Então eu vou listar para vocês algumas dessas palavras. Ainda. Ainda é uma palavra positiva, porque ela abre muitas possibilidades. Por exemplo, olha a frase: eu não tenho um carro ainda. O que está implícito nisso? É a ideia que você ainda vai ter. Se você introduzir o ainda quando você pensa em coisas que você deseja, em vez de eu desejo uma casa, eu queria isso, eu queria aquilo, ainda não tenho uma casa, ainda não consegui a promoção. Significa o quê? Que existe a possibilidade de você conseguir. Quando você coloca o ainda desta forma, toda a sua estrutura cerebral, lembra automatismos cerebrais, já falei sobre isso em vários momentos, ele cria a química adequada para que isso aconteça. Você só tem que tomar um cuidado, né? Não usar o ainda numa conotação. Tem tanto assalto e ainda não fui assaltada. Então, se você tomar os devidos cuidados, ainda é uma palavra maravilhosa para você construir possibilidades. Tentar. Tentar é um verbo que você tem que abolir da sua vida. Eliminar. Tentar. Não sei, vou tentar. Ele é terrível. É uma frase declarada de que é possível tentar, mas muito difícil conseguir. Então, quando você diz vou tentar, você já coloca uma série de empecilhos emocionais no acontecimento. Mas o que eu devo usar? Experimentar. É um ótimo verbo, experimentar. Inclui ação, inclui curiosidade, possibilidades. Experimentar é um substituto perfeito para eu vou tentar, né? Então, quando alguém fala alguma coisa, vou experimentar ou experimentarei. O que acontece? Você não nega totalmente a possibilidade, mas você coloca o cérebro num estado receptivo à experiência. A possibilidade de você realizar isso após experimentarei é muitas vezes maior do que vou tentar. Vou tentar propicia inércia. Experimentarei ou vou experimentar propõe futuro, possibilidades concretas de acontecimento. Então, substitua totalmente vou tentar por experimentarei ou eu experimento. Essa segunda é muito mais dinâmica. Outra expressão bloqueadora, paralisante, que retira toda a energia necessária para a ação. É difícil. Elimine do seu vocabulário é difícil. É desafiante, é um desafio, é complexo. A palavra que você queira colocar, mas nunca é difícil. Essa simples troca abre muito maior possibilidade de sucesso para você. Tá? Bom, essas outras que eu vou falar não é para você eliminar, mas para mudar o tempo verbal. Como assim? O tempo verbal afeta muitíssimo. Então, gostaria, queria, poderia. Usar esses verbos no futuro do pretérito distancia você do objetivo. O tempo é uma incógnita humana. Então, no universo, o tempo é infinito. Então, quando você coloca alguma coisa nesses termos, o que você está fazendo? Distanciando do seu objetivo. Então, eu quero, eu gosto. Então, o universo entende que é uma coisa imediata. Você gostaria, passado, algum dia, quem sabe, pode ser, vai cada vez aumentando esse tempo. Porque pense bem, o cérebro não sabe a diferença entre a experiência real e aquilo que você está criando em sua mente. O universo não tem pressa. Então, eu gostaria pode ser daqui a 50 anos. Mas eu gosto, eu quero. São processos que você está dizendo. Mesmo que não tenha acontecido ainda, na sua mente é uma possibilidade concreta amanhã. E você já cria dinâmica interna para tornar aquilo real. Uma outra palavrinha, né? Mas. É uma conjunção adversativa. Quando a gente estuda o mas, a gente sabe que quando você tem mas, vírgula, significa que na frase seguinte
você vai dizer algo que contradiz a primeira frase. Então, se você quer conhecer uma pessoa, espere depois do mas, tá? A gente só conhece a pessoa depois do mas. O mas suaviza o que foi dito, né, até aquele momento, mas enfatiza o que vem depois. Então, muitas vezes você ignora o que vem antes do mas e firma o que vem depois. Mas espera aí, o mas existe e é importante. Ok, então se você precisa usar o mais, um porém, um todavia, vamos inverter. Porque normalmente você diz uma coisa positiva para depois contradizer isso dizendo o que você realmente queria dizer. A crítica. Então, qual é o ideal? É simples. Você normalmente diz: ela é isso, porém, o mais é aquilo. E é uma coisa negativa. Vamos experimentar o contrário, uma coisa positiva primeiro? Você faz a crítica. Ela é superficial, mas inteligente e capaz. Assim você evita o julgamento. Então você diz a crítica e afirma uma coisa que você realmente pensa, que é o que as pessoas vão escutar. A crítica existe, aquele choque, mas ela é muito inteligente, muito capaz. Como depois do mais as pessoas entendem que é a coisa importante, a pessoa que ouve a crítica assimila melhor quando você, após o mais, afirma o positivo, porque é o que fica no final. Essas palavras, nunca, jamais, são expressões que restringem a realidade. Primeiro, é muito longe e você não pode definir se isso vai ou não acontecer. Nunca, jamais é uma inverdade, porque nós não controlamos tão perfeitamente a realidade para fazer esse tipo de afirmação. Então, elimine o nunca, jamais. Diga ainda não ou quem sabe. Nunca, nunca, jamais. Então, alguém diz assim, um dia você vai fazer isso. Quem sabe? Você atenua, não cria esse impacto negativo do jamais. Outra palavra. Essa não é uma palavra que você não vai usar, é uma palavra não. O cérebro não registra o não como uma negação quando acompanhado de uma imagem. É uma brincadeira que eu faço em muitas palestras. Pense num canguru. Vamos mudar aqui. Pense num gatinho. Não pense num gatinho. Qual é a primeira coisa que você faz? Visualiza o gatinho. Tá? O não é simplesmente ignorado quando acompanhado de uma imagem. E isso serve em muitas pessoas. Quando a pessoa diz, não vou gritar como minha mãe. O que é que você fixa na mente? Sua mãe gritando. Então, cada vez que não vou gritar como minha mãe ou não fale, você pensa e fixa na ideia o acontecimento. A grande possibilidade é que você grite sim igual a sua mãe ou faça isso constantemente, porque você está reforçando justamente aquilo que você não quer. Peraí, o não funciona nunca? Sim, ele funciona em afirmativas simples. Não quero. Não vou. Simples assim. Então, o não é para esse tipo de ação. E não quero pensar como fulano. Você já fez isso. Então, mas espera aí, e se eu quero negar essa situação? Você não vai fixar o que não quer. Fixe o que você quer. Eu quero ser assim. Penso ser assim. Ou visualize a pessoa positiva. Eu quero ser como o Divaldo. Eu quero ser como fulano. Eu quero ser como Sócrates. Espera aí, você não está sendo assim? Sim, mas é muito melhor dizer que eu quero pensar como Sócrates do que não quero ser como meu pai e fixa justamente a coisa negativa que você não quer ser. O não é registrado então somente como coisas simples. Portanto, nós devemos cuidar muito bem das palavras que nós usamos, porque as palavras são mágicas. Elas podem sim mudar a nossa realidade, elas podem sim mudar o nosso futuro. Por que você não experimenta? Experimenta fazer uma filtragem, as palavras que você usa, tá? Use palavras positivas. Enfatize sempre a sua potencialidade. Nós somos livres quando nos permitirmos ser livres. Nós podemos realizar o bem, o amor, o que nós quisermos. Porque no Livro dos Espíritos, nós podemos fazer o que quisermos. Depende da nossa vontade. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. É muito complicado porque as pessoas acreditam piamente que não podem mudar.
falam que podem, mas no fundo não acreditam, até porque as palavras que ela usa nesse contexto são muito negativas. E o que é vontade? Vontade é uma decisão. Quando é que nós tomamos uma decisão? Quando é que você decide comer? Quando é que você tem vontade de comer brigadeiro? Quando você pensa em brigadeiro. E se você nunca na sua vida pensar em brigadeiro, você nunca vai ter vontade. Então, se a mudança depende da nossa vontade, o que é necessário para ter essa vontade? Pensar nisso. Agora, se nós usarmos as palavras a nosso favor, a realidade estará a nosso favor, porque as palavras constroem a realidade. Então, experimente. Eu sou, eu experimento, é fácil, eu desejo, eu posso, eu consigo. Nunca use as antigas, eu não vou reforçar aqui. Eu sou alguém de futuro, eu sou alguém de sucesso. Você pode conseguir tudo o que você quiser. E se você pensar corretamente, pensar com palavras que te ajudem, o que eu chamo palavras de poder, ou, como falamos hoje, palavras mágicas. Substitua algumas dessas palavras e expressões no seu uso diário e veja a diferença que faz nos resultados. Viva, seja, aconteça, seja tudo o que você quiser. E como é que a gente começa isso? Começa agora, dizendo: eu sou, eu posso, eu consigo. E o universo vai ajudar você a conseguir tudo o que você deseja. Porque pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. E o que é necessário para ter vontade? Pensar nisso. E se você pensar usando palavras mágicas, a mágica vai acontecer em sua vida. Sucesso!